Uma criança americana autista de 7 anos faleceu por maus tratos com obesidade, pesando 116 quilos e tendo 1,27 m. Os pais podem ser condenados à morte. Uhum. Meu nome é Alice Coco, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E bom, não é um vídeo que eu gostaria de fazer em outras condições, né? Falar de obesidade infantil seria muito mais fácil sem falar que uma criança autista, por negligência dos pais, veio a falecer de várias complicações devido à obesidade. Para quem não viu, é o caso do menino Casper, que aconteceu lá nos Estados Unidos essa semana, veio na mídia, né? Essas questões todas de maus tratos. E inicialmente eu tinha colocado até uma postagem no meu Instagram. Eu não tinha lido, na íntegra toda a reportagem, nem visto na televisão, mas com calma eu fui ver e eu fiquei assim, estarrecida. Por quê, gente? Eu sempre falo, para quem me conhece, nos meus atendimentos, no meu Instagram, eu sempre venho falando que o padrão alimentar familiar, ele dita como o seu filho vai comer. Então, é muito comum que em famílias onde todo mundo é obeso, onde todo mundo come ultraprocessado, industrializado, baixo valor nutritivo, diminuição de ou quase nenhuma fruta, legume, verdura, é muito comum que a criança também não coma. Então, tem muitos pais que chegam para mim, em atendimento nutricional, e falam: o meu filho não come nada. Eu viro e pergunto: tá, mas você come? O que que você tem feito? Qual o alimento que você faz para a família? E quando eu vou ver, é uma alimentação super empobrecida de variedades, né? De sem frutas, legumes, verduras, onde é muito mais fácil abrir um pacotinho de lamen que em 3 minutos está pronto do que planejar uma alimentação semanal, tanto para a família quanto para a criança. É mais fácil abrir o potinho ali do Danoninho, do queijo Petit Suisse, né? E dá para uma criança, que nem é adequado dar, tá, gente? Mais para frente eu posso fazer um vídeo sobre isso, de alimentos que a gente dá para crianças que não são para crianças, mas é mais fácil abrir aquele potinho do que abrir uma banana, né? Descascar uma banana, dar para uma criança. Mas a questão não é essa, né? Quando eu fui ver a reportagem, gente, eu fiquei chateada porque, para quem não sabe, 90% do meu público é crianças e autistas, né? Eu atendo todas as crianças, eu atendo famílias também, eu atendo, minha especialização é nutrição materno-infantil, nutrição pediátrica e principalmente nutrição no autismo ou em crianças neurodivergentes. Mas o que me chocou foi que é uma criança que estava em obesidade. Na reportagem eles falam obesidade mórbida, mas para quem não sabe, a gente não tem mais essa classificação de obesidade mórbida. A obesidade, ela é obesidade ainda 1, 2 e 3, mas hoje ela recebeu uma reclassificação a partir do ano passado, de 2025, entre obesidade clínica e pré-clínica, onde a clínica é onde já existem complicações relacionadas a essa obesidade, então seja complicações de hipertensão, diabetes, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, síndrome metabólica, entre outras questões, né? Onde existe ali uma complicação ou uma doença subjacente a isso, ou agravada ou em conjunto com a obesidade pode sofrer mais danos, né? E existe a obesidade pré-clínica, onde a pessoa é só obesa, pode ser até que seja uma obesidade grau 3, mas não tem alteração de exames, não tem nenhuma doença metabólica específica diagnosticada, a pessoa vive com exames adequados, mas ela tem esse fator de risco que é a obesidade. Então, obesidade mórbida é um nome que a gente não usa mais, né? Apesar de que a obesidade, o acúmulo de gordura, digamos assim, ela é ilimitado no organismo, e isso para qualquer idade, podem levar a agravos irreversíveis. E a criança em questão, o menino Casper, ele morreu, o diagnóstico, a causa da morte não foi a obesidade. A obesidade foi um fator que desencadeou várias questões metabólicas e a cardiomiopatia dilatada, que foi a causa da morte principal, que eu tô lendo aqui na minha colinha, né? Ele também tinha escaras e lesões pelo corpo, pela falta de mobilidade, pela falta de banho, pela falta de cuidados essenciais. A criança era uma criança autista não verbal,
provavelmente de nível 3 de suporte, isso é o que estou falando, né? Sem nenhum cuidado, nunca foi, apesar de ter convênio médico, plano de saúde, né? Lá nos Estados Unidos, uma criança que nunca recebeu acompanhamento por transtorno do espectro autista, nunca recebeu nenhuma intervenção nesse sentido. Ele tinha uma irmã de menor idade, se não me engano, era 5 anos, que também nunca, não tinha nenhum, não sei, desconheço se ela também tinha, estava dentro do espectro autista, mas não, aparentemente também não frequentava escola, assim como o menino. Então, os dois viviam em situação de negligência. Parece que a casa era extremamente suja. Não sei dizer se os pais também tinham algum tipo de transtorno do espectro autista ou outro transtorno de saúde mental. Obviamente, não é normal uma família viver, né, nessa situação onde diz que parece que não dava para entrar na casa e que as duas crianças viviam em estado de negligência. Inclusive, parece que ou não sei se foi o pai ou se foi a mãe, no dia que o menino veio a falecer, ligou para o veterinário mais preocupado com a saúde do cachorro da casa do que com a criança. Então, assim, eu fiquei chocada porque, além de ser uma criança, era uma criança atípica, sem cuidados. Então, era uma criança que deveria comer absurdamente grandes quantidades de comida, comida ultraprocessada, industrializada. Não sei se essa criança tinha uma síndrome envolvida ou não. Hoje a gente sabe que existem várias síndromes que geram sintomas autísticos, ou seja, onde os sintomas são secundários à síndrome. Então, não sei dizer se essa criança tinha um autismo sindrômico ou não, porém, possa ser que essa criança fosse Prader-Willi. Para quem não sabe, Prader-Willi é a síndrome genética mais comum em crianças obesas, subdiagnosticada. Existem, eu não vou falar grau, né, porque não é essa classificação, mas eu vou falar grau só para o entendimento de vocês, mas existem Prader-Willis mais leves e um pouco mais agravados, né? Visto que é uma síndrome que existe uma translocação ou uma deleção de um cromossomo, se eu não me engano, é o cromossomo 15, se eu não me engano. Eu acho que é o 15 mesmo, porque, se eu não me engano, a trissomia do 15 é a síndrome de Patau e a delação, a translocação, é a síndrome de Prader-Willi, tá? É que eu tô fazendo esse vídeo só para um desabafo mesmo, gente, porque eu fiquei, assim, muito chateada. Tudo que tem a ver com crianças, e principalmente com crianças atípicas, quando eu vejo esses casos, eu fico extremamente chateada. Mexe muito comigo, porque para mim ou outros profissionais que vivem em função, toda a sua especialização, toda sua vida profissional foi baseada no bem-estar dessas pessoas, dessas crianças, é muito difícil a gente ver uma situação dessa, onde uma criança que poderia ter todo um acompanhamento, ter todo um suporte nutricional, médico, pediátrico, inclusive o maior suporte que for, inclusive o familiar, que é o suporte da família é muito mais importante do que qualquer profissional. Dessa criança foi privada disso, não teve isso e veio a falecer, né? Às vezes eu fico pensando que em alguns casos o falecimento de pessoas que são principalmente assim negligenciadas, eu não sei se é um castigo ou até mesmo uma bênção, porque o que seria de uma criança? Quanto tempo mais essa criança vai ficar aos cuidados que não é cuidados de uma família, né, dessa, né? Então, assim, é muito difícil falar isso porque, infelizmente, ninguém viu isso antes. Será que essa família, esse pai, essa mãe, não tinham irmãos, tios, avós que visse que essa criança estava em situação precária, que a família, que apesar da negligência, o pai ou a mãe também precisariam de uma certa ajuda para cuidar dos filhos? Será que nenhuma autoridade viu isso? Será que uma criança que não está matriculada na escola hoje em dia, aqui principalmente no nosso país, uma criança que não está matriculada na escola, o conselho tutelar vai lá, não fica muito tempo. Uma criança que não tomou vacina, uma criança que não fez os devidos cuidados, não tem os devidos cuidados de saúde, já está o conselho tutelar lá, né? Será que nos Estados Unidos ninguém viu
Então a criança conseguiu chegar numa situação desse nível por falta de cuidados, não é só falta de cuidados do pai ou da mãe, né? Não sei nem como dizer isso, mas assim, de toda uma autoridade. Será que a escola não viu? Nunca foi matriculada uma criança? Eu não sei, tem várias variáveis aí e precisam ser vistas, mas o que eu quero dizer é, muitas vezes você que é pai, que é mãe, cuida do seu filho, a criança está obesa, tem dificuldades, tem problemas alimentares e vocês procuram ajuda. Com certeza isso é algo que, olha, eu tiro meu chapéu, bato palma, porque não é todo mundo que faz isso. E quem faz isso é porque se preocupa. Apesar de que muitas das pessoas que procuram ajuda, principalmente a gente que atende criança, sabe que o atendimento da criança, ele vem acompanhado do atendimento dos pais, né? Porque a criança, ela não é responsável por si própria, e às vezes vocês vão precisar ouvir do profissional isso. Mas tá tudo bem. Você está procurando um atendimento profissional, um atendimento nutricional, um atendimento médico, e muitas vezes a gente não enxerga isso por nós mesmos. Tem que um profissional falar, obviamente, com todo carinho, com todo respeito. Existem maneiras de falar as coisas, nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, vai querer que o filho sofra por hábitos familiares que já vêm de gerações, certo? Mas é aqueles que não procuram, que vão deixando, sabe? É muito difícil, gente. São seres humanos. Antes de você pensar em ter um filho, eu sei que é difícil falar isso, mas assim, tenta planejar a sua vida, porque uma criança é um ser humano que vai estar ali do teu lado para sempre, né? Não adianta, mesmo se essa criança ela não venha típica, ela possa vir atípica, ainda assim ela vai necessitar de mais cuidados ainda. E tá tudo bem, né? Um recado também para os pais, não deixe as mães fazerem tudo, porque muitas vezes leva ao esgotamento mental. E é difícil, não é fácil. Mas, gente, por pior que seja, por mais difícil que seja, procure ajuda. Não, vocês não estão sozinhos. Procure um profissional. Sabe, não dá para medicalizar a vida, mas a maior parte das questões, seja elas na fase adulta ou na infância, vão precisar ser vistas de uma maneira dos hábitos mesmo, da mudança dos hábitos, da mudança do cotidiano, da mudança da perspectiva. Hoje em dia a gente vive num mundo imediatista, que existe remédio para tudo, não dá para medicalizar tudo, não dá para ver tudo, sabe? Tudo, tem um comprimidinho, uma pílula mágica. Tem coisa que não tem uma pílula mágica, né? A gente medica para quem tá com depressão, medica para quem é muito eufórico, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para ficar feliz, toma remédio para ficar apático. Tudo tem uma medicação e muitas vezes as coisas que vão acontecer na nossa vida não mudam, né? Então procura uma terapia, procura uma ajuda psicológica. Terapia, ela é fundamental para qualquer um, né? Inclusive para o próprio terapeuta. O próprio terapeuta precisa de terapia, então não é uma coisa só de doido. Ninguém é doido nesse mundo. Eu acho que a normalidade, na minha perspectiva, será normal, porque existem muito mais pessoas com algum tipo de problema do que uma pessoa que não tenha nenhum problema, que, enfim, é muito mais difícil isso. Então, o que que é a normalidade? A normalidade, ela é não ser normal, seja por um transtorno propriamente dito ou por problemas da vida, do cotidiano, né? Problemas a gente sempre vai ter, agora, como a gente vai lidar com isso que a gente precisa ver, modificar. Enfim, esse vídeo é mais um desabafo. Eu só lamento muito pela vida do menino, do Casper, pela vida da família. Espero que eles tenham sim o que eles, enfim, paguem pelo que fizeram, mas se também tiverem algum transtorno, que isso seja visto. É fácil, né, ir lá e prender tudo, mas será que não tem alguma coisa? Não é normal isso acontecer, né? Espero que a menininha, a irmãzinha que foi resgatada tenha um lar abençoado, um lar que cuide, ou com algum familiar, ou com alguém que realmente, né, se importe, que cuide dessa criança. E para você que está me assistindo, curta, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo o que que vocês acharam, o que que vocês, a opinião de vocês sobre isso, né?
E vamos tentar orientar as pessoas a procurarem ajuda. Às vezes aquela pessoa que está do teu lado, na sua própria casa, precisa de muita ajuda e a gente não tá vendo. Às vezes é um vizinho, um parente, um colega de trabalho, tá? É isso. Beijo.